Bom dia, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus esteja conosco nesta manhã, da qual somos completamente dependentes. E vamos dar sequência ao nosso estudo de 2 aos Coríntios, a exposição de 2 aos Coríntios, mais uma vez tratando sobre dinheiro, tá? E já adianto que a semana que vem também vamos tratar sobre dinheiro. Então, alguns visitantes, de repente, chegam aqui e já estão achando que estão entrando na igreja errada, né? Não, essa continua sendo a Igreja Batista Reformada de São Paulo, tá? Mas essa é a bênção de nós estudarmos um texto sequencial. A gente não vai tratar só aquilo que é bom para o nosso lado, né? Que afaga o nosso ego, que não toca nos pontos difíceis, não. Vai tocar, sim, na parte de financeira, que dizem que é a parte mais sensível do ser humano, né, do corpo humano é o bolso, né? Então, vai tocar, vai mexer ali, e da maneira bíblica, né, que é o melhor. A gente está aprendendo, então, sobre contribuição da maneira bíblica. Nós não estamos aqui tocando nesse assunto para extorquir os irmãos, arrancar dinheiro dos irmãos, para que a igreja seja sustentada com isso, né, a todo custo. Não, a gente está trazendo o ensino de Deus, né, para os irmãos quanto à contribuição. Vamos ler o nosso texto de 2 aos Coríntios 9, capítulo 9, de 1 a 5. 2 aos Coríntios 9, de 1 a 5. O texto diz assim: Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Bom, se o irmão prestou bastante atenção na leitura do texto, Paulo então está dizendo, olha, sobre esse assunto não é necessário escrever mais. Mas, no entanto, ele escreve ainda algumas palavras sobre esse assunto, né? E vai continuar aí até o final do capítulo 9. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que os irmãos coríntios já haviam demonstrado uma presteza, uma disposição em contribuir com aqueles irmãos que passavam necessidade na Judéia, e os irmãos já sabem bem o contexto disso, né, da igreja de Jerusalém, ali, da região da Judéia, passando necessidade por conta da fome que atingiu, né, aqueles irmãos. É importante a gente destacar que Paulo tem como apóstolo um compromisso pessoal em auxílio aos pobres, uma atenção especial para a ajuda aos pobres. Em Gálatas 2, 9 e 10, nós encontramos o trecho, né, da Escritura onde ele diz isso, trazendo uma atenção, né, especial aos pobres, ou que sempre fosse lembrado os pobres no seu ministério. Então, Gálatas 2, 9 e 10 diz assim: E quando conheceram a graça que me foi dada, né, quando ele, no encontro ali com os outros apóstolos, reconhecendo que Paulo também era um apóstolo de Cristo, e que ele havia se encontrado com Cristo, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, quando Paulo escreve sobre essa
necessidade da igreja contribuir com os pobres, ele tem ali um esforço pessoal também, no seu ministério de atenção aos pobres. E o que aconteceu, então, que motivou Paulo a escrever novamente sobre esse assunto, né, aos Coríntios, ou continuar nesse assunto? É que os coríntios, eles demonstraram essa intenção em contribuir, né, enquanto Paulo estava presente na igreja de Corinto. Mas depois que Paulo saiu, né, e foi fazer a sua obra missionária, esse desejo, digamos assim, da contribuição, ele arrefeceu na igreja de Corinto. Eles não caminharam com isso. Ficou só na intenção. Eles demonstraram que havia esse desejo, mas a partir do momento que Paulo saiu, eles parece que voltaram atrás, né? Ou ficaram com esse assunto um tanto parado. Mas essa disposição deles já serviu de testemunho para Paulo. Então, por onde ele passou, ele levou essa informação. Olha, os coríntios, eles já estão dispostos a contribuir, né, com a igreja da Judéia. E é isso que ele vai apresentar aqui nos primeiros versículos do capítulo 9 de aos Coríntios. E aí, com isso, eu já apresento o primeiro ponto do nosso sermão. O primeiro ponto que eu vou destacar aqui com os irmãos é que a contribuição de uns motiva a contribuição de outros. Isso é interessante, porque na igreja existem muitas formas de aprendizado. A gente aprende aqui pela exposição da palavra, como estou fazendo aqui para os irmãos. A gente aprende também pela imitação. Hoje à noite eu vou até fazer também um adendo sobre esse ponto em particular. Nós aprendemos pela imitação. Em música é bastante interessante. No processo de aprendizado musical, você primeiro estuda aquela informação que você quer aprender, mas depois você vai ouvir outros músicos executando aquilo para poder imitá-los, mesmo que de maneira inconsciente no primeiro momento, mas à medida que você exercita e repete e copia e imita os outros, você vai gerando uma autoconsciência até o momento que você domina aquele determinado assunto. Na verdade, eu estou falando de música porque eu sou da área, né? Mas em qualquer área você aprende dessa maneira. Você, quando faz um determinado estágio, a ideia é que você veja os profissionais mais experientes trabalhando e assim você adquire, né, condições para trabalhar também. Então, o que está acontecendo aqui é o processo da imitação. Olha, imitem, aprendam com os macedônios, que aprenderam com os coríntios, e assim a gente vai caminhando. A contribuição, então, é uma coisa também a ser aprendida. Quanto mais generosidade nós vemos no seio da igreja, mais generosidade vai gerar. É assim que esse é o processo. Né? O irmão que tem mais dificuldade nessa área financeira, ele vai ser constrangido, no bom sentido, ele vai ser constrangido a contribuir também, porque a igreja ela é generosa como um todo. Então, é isso que o primeiro versículo nos traz de lição. A nossa contribuição motiva outros a contribuírem também. É isso que acontece aqui em Corinto. Paulo diz até assim, ele fala que a disposição encontrada em Corinto havia estimulado a muitíssimos. Então, provavelmente, só na Macedônia haviam 3 igrejas. Então, provavelmente isso se estendeu ainda para outros lugares. Aqui, só para os irmãos não confundirem, quando Paulo diz que a Acaia está preparada, é justamente a região ali onde se encontrava, tá, a igreja de Corinto. Mas não é só isso que a gente aprende com esse texto. A gente aprende também que apenas a intenção de contribuir não tem valor em si mesmo. É isso que a gente vê no capítulo 3, e é esse o propósito desse trecho aqui, escrito por Paulo. É certificar de que aqueles irmãos, aquele desejo que havia aparecido ali, não fique só no desejo, mas que seja praticado. Versículo 3 diz: contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular,
não se desminta. Ou seja, eu encontrei aí, quando eu estava com vocês, esse intento, esse desejo, essa intenção de contribuir, e eu saí falando. Eu fui usar isso aí como motivação para outros. Só que agora eu não posso ser desmentido. Eu espero que isso aconteça de fato, porque eu não quero que eu passe agora por mentiroso, né, diante das outras igrejas que eu passei. Então, é importante que isso seja cumprido, e por isso Paulo manda alguns irmãos antes da presença dele, né, para que possa se certificar de que a oferta será preparada. Então, mais do que a intenção, as nossas intenções e sentimentos, elas precisam estar de mãos dadas com as nossas ações. A gente não pode simplesmente comunicar intenções. Aliás, é melhor que você nem intenções, mas faça alguma coisa. Esse é o melhor modo da gente atuar. Em 2 Coríntios 8, versículos 6 e 7, Paulo diz assim: o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. O que é nesta graça? Na questão da contribuição, né? Então, abundem também nesta graça, neste particular, neste ponto, que vocês já demonstraram a intenção. Ora, a Bíblia, como um todo, condena a palavra vazia, a palavra que não é acompanhada de ação. E isso nós encontramos em 1 João 3, os versículos 17 e 18. 1 João 3, 17 e 18, que diz assim: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Mais uma vez, o que é fato e o que é verdade aqui, né? Fato e verdade é dinheiro. Olha, vocês estão vendo seus irmãos padecerem necessidade, sofrendo ali, passando por alguma dificuldade. Amem de fato e de verdade. Contribuam com esse irmão. Socorram-no, ajudem-no, né, da melhor forma possível, para que nessa ação, seja manifestado o amor. O amor não é manifestado somente com palavras, né? Claro que palavras também têm a sua importância, o seu significado, né, a sua hora, mas palavras somente não tem nenhum valor. Os próprios discípulos, eles dão exemplo de generosidade para a igreja cristã. Em Atos 11, 29 a 30, é demonstrado que os próprios discípulos levantam uma oferta para ajudar os irmãos da Judéia. Vejam só, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, o texto enfatiza que, Lucas enfatiza que o que eles, com efeito, fizeram, não ficou apenas na intenção. Eles levantaram uma oferta conforme as suas posses, isso é bastante interessante. A gente já abordou isso numa outra exposição, né? Deus não pede de nós que façamos mais do que o que podemos, né, quanto à oferta. Não, a gente tem que fazer conforme as nossas posses, e fizeram, eles praticaram. Então, o que a gente aprende nesse versículo 3 é que a intenção não muda uma condição, né? A intenção só tem valor quando ela é transformada em ação. Paulo não queria que aquela intenção comunicada pelos coríntios fosse desmentida, né? Mas escreve para que eles fiquem preparados com a sua contribuição. Então, nós aprendemos aqui com esse texto que a contribuição de uns motiva outros, que apenas a intenção não tem valor,
né? Ela só se comprova na medida que a nossa palavra se torna em ação. E a falta de atenção a isto, à contribuição, traz vergonha ao que se comprometeu. Então, aquele que se compromete, mas não cumpre, na verdade vai passar vergonha. E isso é uma preocupação de Paulo. A dignidade, o valor da palavra, isso tem valor para o crente e deve ter valor para nós. O versículo 4 diz assim: para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Ele vai mandar Tito antes, para se certificar de que esses irmãos se lembram daquilo que eles falaram, né, e estão ali preparando a sua oferta. Vejam os irmãos como é sério esse assunto, né? Como é sério, como Paulo trata com seriedade a questão de você levantar recursos para ajudar irmãos que estão em apuro. Ele escreve um bom pedaço aqui, né, da segunda carta aos Coríntios para cuidar do socorro a esses irmãos na Judéia. E em Romanos também a gente encontra esse cuidado, em outras cartas a gente encontra essa atenção. Então Paulo manda Tito ir antes dele, para que quando Paulo chegue ali em Corinto, e provavelmente ele não vai chegar sozinho, mas vai chegar acompanhado de alguns irmãos macedônios, ele não passe vergonha. Ele não passe vergonha. Olha, eu falei de vocês, eu falei que vocês estavam agindo com generosidade, se dispondo, os primeiros, né, a se antecipando aqui, a mostrar o seu desejo de contribuir. Então, eu não posso agora ser desmentido. E Paulo é muito polido, né, também na maneira que ele diz, né? Caso alguns macedônios, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, ou seja, distraídos, né, desatentos, né? Eles não falam assim, relaxados, né? Eles falam distraídos, desatentos, desapercebidos. Não fiquemos nós envergonhados. Paulo se coloca ali. Na verdade, a vergonha era da igreja de Corinto, que não havia feito a oferta. Mas ele se coloca ali. Não, nós não fiquemos envergonhados. Para não dizer vós, tá? Eu estou me colocando aqui para tentar poupar um pouquinho vocês dessa vergonha. Eu participo da vergonha com vocês, né? Para tentar diminuir o peso que isso é, né? Esse relaxo, essa desatenção. Então, imaginem essa situação, né? Paulo chegando lá e com os macedônios que estavam esperando os irmãos coríntios assim, já com os envelopes prontos, né? E nada acontece. É uma vergonha muito grande. Então, a falta de atenção, irmãos, com a contribuição, ou essa questão de você se dispor e não efetivar o seu compromisso, né, que foi feito por palavra, isso traz vergonha. E vergonha não é bom. Os irmãos sabem, né? Existe até uma brincadeira, fala assim, fulano de tal não pode ver uma vergonha que ele já quer passar, né? Pois é, a gente tem que fugir da vergonha, fugir desse tipo de coisa. Por quê? Nós, a partir do momento que participamos do reino de Cristo, da igreja de Cristo, nós não levamos só o nosso nome. Agora nós carregamos o nome de Cristo. Então, quando a gente promete alguma coisa e não cumpre, isso é uma vergonha não só para nós, mas para o nome de Cristo também. Né? Nós trazemos essa desonra, né, ao reino de Cristo. Então, não podemos fazer isso, nós temos grande responsabilidade. É melhor que você não fale nada, não se disponha, né? Isso vai evidenciar, claro, a sua falta de generosidade, talvez, mas não vai trazer essa vergonha de ter se comprometido e não cumprido. Nós vimos no grupo de terça um trecho do Sermão da Montanha, quando Jesus fala sobre o jurar. Né? Ele fala, de maneira nenhuma deveis jurar. Não porque ele está ali, na verdade, desincentivando o juramento, mas é porque os fariseus tinham um hábito de fazer isso de qualquer maneira, a qualquer custo. Então, Jesus ali, ele realmente
não incentiva o jurar. Mas, na verdade, não é uma maneira de falar, não jure de modo nenhum. Ele está dizendo, olha, o juramento, o compromisso, é uma coisa solene. Solene. Você está diante de Deus. E você não pode, de modo algum, quebrar o mandamento que diz para não tomarmos o nome de Deus em vão. Então ele fala assim, não jureis pelo céu, porque é onde Deus habita. Então você não tem controle nenhum sobre o céu, você não manda no céu. Como que você vai jurar pelo céu? Lá é a habitação de Deus. Mas não jureis pela terra também, porque é aqui que está o estrado de seus pés. Você também não tem poder e domínio sobre a terra. Não jureis pelo templo, não jureis por Jerusalém, porque lá é o templo do Rei dos Reis, do grande rei. Olha, não jureis nem pela sua cabeça, porque você não pode tornar um fio branco preto de novo. Você não tem poder. Então, veja que quando você jura, você está sendo inconsequente, porque você não tem poder sobre as ações, sobre as coisas. Você não é todo poderoso e soberano. Só Deus é. Quando a gente faz, então, um juramento, isso deve ser debaixo de muito zelo, muito cuidado. É um espírito solene diante de Deus, com jejum, com oração, sabe? Com um cuidado muito grande. Então é assim que a gente deve se portar diante do compromisso da nossa palavra. E outra coisa que o texto nos apresenta é que é fundamental que estejamos prontos, que a nossa oferta esteja sempre preparada. Isso num aspecto pontual, num aspecto aqui pontual que eu digo é de que os coríntios deviam estar com a sua oferta preparada para quando Paulo chegasse, mas de modo um pouco mais abrangente, nós devemos ter no nosso orçamento sempre um espaço para a oferta. Nós devemos sempre estar prontos e com a nossa oferta preparada. O fato de deixar a oferta pronta, naquele caso, era a demonstração dos coríntios de sua generosidade. Vamos dizer assim, os macedônios não estavam sabendo que Paulo estava mandando essa carta, assim, antes da presença deles, para deixar eles atentos. Então, para os macedônios, o que ia ficar marcado? Essa igreja é generosa, pronta, disposta, está aí. Olha que bonito que ia ficar, para a igreja de Corinto ali, parecer como uma igreja generosa e atenta. Mas só Paulo sabe, que ele teve que chamar ali a atenção. Isso até mostra para a gente como a gente deve talvez chamar a atenção dos nossos irmãos, em particular ali, que ninguém precisa saber, vai lá e faz a coisa em silêncio. Paulo também nos ensina isso. Mas eu tenho uma história sobre esse fato de estar pronto para ofertar. Uma vez eu fui tocar numa igreja e toquei o final de semana todo lá. Eu cheguei na sexta-noite, sábado de manhã e à noite, e domingo de manhã à noite. Trabalhei pra caramba, foi bem puxado. E aí, eu estava com o Estênio também. Aí chegamos no final do culto, o pastor nos chamou para ir até o gabinete dele. E aconteceu um negócio surreal ali. O pastor começou a esvaziar os bolsos ali, e tirou umas notas de dinheiro, e começou a desamassar ali, e deu para a gente de oferta. Irmãos, quase eu falei assim, não precisa não, pastor. Não precisa, não é necessário, Deus tem suprido a gente. Porque foi tão feio aquilo, o pastor tirando algumas notas e desamassando assim, e sem o cuidado de colocar dentro de um envelope, preparar aquilo bonitinho, de modo a não me constranger, de saber exatamente quanto eu estava recebendo ali, naquela hora, porque cada nota que vinha, eu via exatamente quanto estava sendo somado ali. Isso é muito constrangedor, muito constrangedor. E isso tão constrangedor que já faz muito tempo isso e eu não me esqueço.
né? E de vez em quando eu e Stênio, a gente ainda lembra desse fato e dá risada. Mas a vontade foi essa. Irmãos, olha, quase eu falei para o pastor, irmão, não precisa, não é necessário. Está sendo muito sufoco para o irmão. Né? A gente está vendo que está custando muito para o irmão, então não precisa. Mas ele insistiu ali naquele momento, a gente acabou pegando o dinheiro e foi embora. Mas ficou muito feio, muito ruim. Então eu lembrei desse caso, nesse momento aqui. A igreja tinha que estar pronta, ela tinha que estar ali, o dinheiro, aquele montante, e que não era pouco dinheiro. A oferta levantada para os irmãos da Judéia foi bastante dinheiro. Por isso, a gente percebe isso, porque Paulo ele tem o cuidado de sempre levar presbíteros junto com ele coloca isso para os outros presbíteros, com outros apóstolos junto, e ele sempre faz isso com muita clareza, com muita transparência. Né? Então, o montante não era pouco, era bastante, era muito dinheiro ali. Então, os coríntios tinham que já estar ali com seus envelopes preparados, com a sua oferta preparada. Isso ia ser bonito. Isso, olha só o que demonstra que nós temos apreço pela causa da igreja de Cristo, que nós temos cuidado, que nós zelamos pelos nossos irmãos. Isso é muito importante, que transpareça em todos os momentos da contribuição, inclusive no preparo da oferta. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. O pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, ele coloca um ponto bastante importante. Ele fala da diferença entre a avareza, a indiferença e a generosidade. Então, ele diz que a avareza fala assim: o que é meu e o que é teu é meu também. Se eu puder, vai ser meu. Né? Essa é a avareza. Então ele faz tudo para o seu benefício próprio e, se puder, ele vai ainda pegar, acha que os outros têm a obrigação de lhe dar dinheiro para que ele sustente, né, essa avareza. Né? A indiferença é aquela pessoa um pouco mais desligada. O que é meu, o que é do irmão, eu não tenho nada com a vida dele, ele também não tem nada com a minha, e a gente vai vivendo assim. Né? Agora, o generoso, ele diz assim: o que é meu, mas pode ser seu. Pode ser seu. Eu estou disposto a compartilhar aquilo que eu tenho. Né? E é isso que a gente aprende nesse tratado aqui sobre contribuição que Paulo faz. Nós devemos ser generosos, sempre ter essa disposição do generoso. O dinheiro é meu, sim, eu trabalhei por ele, Deus me deu condições de trabalho, Deus me sustenta. Mas como é Deus que me deu essas condições, uma parte dele também pode ser seu. Eu posso usá-lo para te ajudar, eu posso ofertar, eu posso contribuir, eu posso dar até às vezes uma boa parte daquilo que eu ganho. Depende, se eu fizer uma boa administração, né, dos meus recursos, o meu dinheiro pode ser seu. E para concluir, para encerrar o nosso sermão dessa manhã, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 26, sobre a comunhão dos santos, no item 2, diz: os santos são, pela profissão de fé, obrigados a manter santa sociedade e comunhão no culto a Deus e na realização de outros serviços espirituais, que contribuem para a sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo, respectivamente, as suas necessidades e meios. Esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Veja como é amplo, como é bonito. Né? Então nós temos uma comunhão pelo quê? Pela profissão de fé. Somos chamados de santos por isso. Nós temos uma profissão de fé e é isso que nos une. Né? Temos um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E aí nós mantemos agora santa sociedade e comunhão no culto a Deus, mas não só no culto a Deus, mas na realização de outros serviços, como contribuir para a edificação mútua, tanto espiritual quanto material. E isso faz
isso adentra, né, esse universo da contribuição financeira, do dinheiro. Então, que Deus nos abençoe a sermos generosos para com a causa de Deus, não só na igreja local, mas primeiramente na igreja local, mas termos os nossos olhos abertos para as outras igrejas, irmãos que professam a mesma fé, que andem na comunhão e que possam testificar assim do nome de Cristo também. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, que nos traz atenção a coisas tão práticas, tão importantes. Nos ajude, Senhor, com a nossa generosidade, sermos generosos para com outros, a não ficarmos apenas na palavra e a estarmos sempre prontos a contribuir, ó Deus. Nos ajude, porque somos pecadores e, por vezes, somos pegos na avareza, somos pegos no amor ao dinheiro, e não queremos ser assim, porque sabemos que temos um Senhor que deu tudo, que deu o melhor, que deu o seu próprio Filho para nos salvar, e foi pródigo, não fez conta da sua glória, mas abriu mão da sua glória para poder nos receber agora em glória. Nós agradecemos pela salvação que temos em Cristo, e esse fato muda agora toda a nossa vida e a nossa existência, muda o nosso olhar para com os nossos irmãos, e pedimos que não permita que o pecado nos vença, principalmente nessa questão, para que sejamos sempre conhecidos pela nossa generosidade. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E agora nós vamos ler 2 aos Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos vós. Amém. Nós estamos encerrados.